Os templos são feitos por causa dos homens, e não os homens são feitos por causa do templo. Ou seja, nós estamos aqui para obedecer a Jesus. O caos existe por causa do pecado. Se você quer ser um bom discípulo de Jesus agora, o melhor sacrifício que você precisa fazer é um sacrifício de amor. Últimos tempos, pessoal, que a gente percebe e vê é uma alienação das relações. Ficou tudo muito superficial. Via de regra, é só com quem a gente tem afinidade. É importante? É. Mas será que foi para isso que nós somos chamados? Enquanto o Senhor não vem, enquanto nós fazemos parte do seu reino de graça, o objetivo das bênçãos de Deus na vida dos seus filhos é fazer sua graça conhecida na criação. Tome o seu lugar. Não só ético e moral, mas a sua vocação, a sua missão. Assuma o seu lugar como filho de Deus, como eleito de Deus. Assuma a sua posição, porque a criação, nesse exato momento, está precisando de gente como eu e você. Porque as bênçãos nos foram dadas. Isso não tem nada a ver com dinheiro e riqueza. Mas alguns de vocês podem abençoar a vida de tantas pessoas que estão precisando aí. É o reino da graça. Começa agora o Primeira News. Olá, eu sou a Pri e venho trazer as notícias da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Atenção para um recado importante. Retornaremos gradativamente com os nossos encontros presenciais. Isso mesmo, a partir do dia 13 de setembro, os nossos encontros às 10h30 acontecerão também de forma presencial. Mas atenção! Estamos trabalhando para seguir todas as orientações das organizações de saúde, portanto, maiores de 60 anos. Ainda vão participar dos nossos encontros apenas de forma online. Crianças e pessoas com sintomas de gripe ou doença crônica também deverão cultuar em casa. Aos poucos, estamos avançando para o retorno das nossas atividades presenciais. Contamos com a compreensão de toda a igreja para que esse processo seja tranquilo. Em breve, divulgaremos outras informações sobre os encontros presenciais. Fique ligado! Ah, e as nossas conexões não param. Conectados com a palavra? Confira! E de segunda a sexta-feira, estamos no Google Meet, conectados em oração. Acontece ao meio-dia, não perca! Pessoal, ainda estamos recebendo doações para o projeto Filho Pródigo. Lembram? Entre em contato através desse WhatsApp que aparece na sua tela e saiba como doar. Esse foi mais um Primeira News. Tchau, tchau!
Que bom que você está aqui. É um privilégio a gente juntos nós louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Deus, o Deus que deu a mim e a você vida e nos deu esse privilégio de começarmos esse nosso dia, esse momento aqui, nos conectando com Ele. Que bom que você está aí. Eu espero que cada momento desse culto te conduza a uma relação crescente com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o motivo do nosso louvor, Ele é absolutamente tudo em nossas vidas e é por isso que nós estamos aqui. Porém, mais do que estarmos aqui num momento, num domingo, num dia da semana, nós estamos ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa jornada e caminhada, buscando glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, aquele que por Ele todas as coisas foram feitas. É muito especial olharmos para os nossos dias, percebermos a nossa vida com o propósito eterno de glorificar, bendizer ao nome do Senhor e se conectar com Ele. Esse é o tempo que nós temos separados para louvarmos, adorarmos juntos enquanto comunidade, mesmo você aí na sua casa e nós aqui, juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, glorificar e exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria te convidar com muita alegria e louvor no seu coração a entoar cânticos, louvores espirituais ao nosso Deus. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor.
seja o desejo de fato do meio do seu coração louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus e sermos guiados pelo profundo amor e graça derramada sobre nós a partir da vida de Jesus Cristo. Essa próxima canção fala do sentimento que brota no nosso coração na medida em que nos aproximamos de um relacionamento com Jesus, à medida em que somos cheios do seu Espírito, à medida em que conhecemos o seu caráter, então somos tomados por profunda alegria. Alegria não baseada nas circunstâncias, mas baseada no relacionamento íntimo e sincero com a pessoa de Jesus. Faça dessa próxima música uma oração, de fato, cantada ao nosso Deus. E você tem a oportunidade também de continuar em adoração, devolvendo seus dízimos e ofertas. É o momento onde juntos, enquanto igreja, demonstramos o nosso comprometimento com a causa do reino aqui, nesse espaço. Então você está convidado a participar desse momento também com o QR Code que aparece na sua tela. Tá joia? Cante na certeza de que o nosso Deus, de fato, é a nossa força.
Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Nosso socorro bem presente. Deus que se faz presente em todas as circunstâncias e que nos faz experimentar o seu amor. Esse Deus que conhece o meu e o seu coração, só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor que pode sair das nossas bocas. Digno é o Senhor. Ele reina, Ele governa as nossas vidas. Faça desse último momento de adoração a Deus uma oração sincera ao Senhor. Um tempo de profunda conexão com Ele, e que essas palavras a serem cantadas sejam verdades na sua vida. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está
somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor que pode sair das nossas bocas, Senhor. Muito mais do que um momento na nossa semana, o Senhor é tudo em nós. Fomos feitos para Ti e queremos glorificar a Ti. Nesse relacionamento, nós pedimos profundamente que o Senhor fale aos nossos corações. Enquanto nos aproximamos de Ti pela exposição da Sua palavra, rogamos para que o Teu Santo Espírito promova transformações necessárias, que o Senhor nos aproxime cada vez mais para perto do Senhor, porque dependemos de Ti e precisamos do Senhor. Por favor, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Olá, que bom que a gente está aqui e que privilégio é podermos compartilhar o Evangelho, sermos transformados pela palavra do Senhor, pela exposição da palavra do Senhor. Que bom que você está aí e esse é o tempo que Deus nos presenteou com a sua palavra, em a gente refletir acerca da vida à luz da Escritura. E é como a gente tem feito ao longo de todas essas semanas. A gente tem conversado, olhado muito bem para o momento na história que temos vivido, mas ainda assim, apesar dos olhos bem presentes ao que tem nos rodeado, ao que tem nos cercado, a nossa esperança continua na eternidade com a pessoa de Jesus Cristo, sabendo que o nosso Deus governa as nossas vidas, Ele não perdeu absolutamente nenhum aspecto da sua soberania na nossa história e Ele continua sendo bom. Mas é claro que crises e circunstâncias acontecem nas nossas vidas, nos acometem, e isso faz parte da vida de qualquer um. Isso não é um privilégio só meu e seu, mas todo mundo passa por momentos de dificuldade e provações, em que a nossa fé é provada, em que os nossos valores são provados, são testados, e assim nós somos conduzidos à maturidade. E sempre, a cada nova circunstância da vida, a gente é conduzido a virarmos a página. Sempre, a cada novo momento, a gente é conduzido a deixarmos para trás as coisas que ficaram e agora a gente olhar para o futuro, para o que está diante de nós. E assim como a gente tem conversado ao longo dessas últimas semanas, hoje é o nosso tempo especial de conversarmos acerca do quanto a palavra do Senhor nos impulsiona, nos direciona a virarmos a página para vivermos um novo relacionamento com o Senhor. Eu sei que muita coisa faz parte do nosso planejamento, mas algo fundamental nas nossas vidas e que não pode passar despercebido, mas que na verdade tem um aspecto central em nossas vidas, é de que nós dependemos do Senhor e fomos feitos para nos relacionar com Ele. Nessa medida, quando a gente se distancia do governo do Senhor, quando a gente se distancia de um relacionamento com Ele, então automaticamente nós sentimos. Automaticamente as nossas vidas não são as mesmas. Mesmo que você ache que ela continua a mesma coisa. E para esse texto, para esse tempo nosso de reflexão, a gente tem baseado-se na história de Josué e como ele foi levantado pelo Senhor para suceder Moisés e conduzir o povo de Deus em direção à terra prometida e a viver as promessas que o Senhor havia separado e reservado para aquele povo. E hoje a gente vai refletir num texto de Josué, o último capítulo de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, e nós vamos fazer a leitura somente de 2 versículos, tá? O versículo 14 e o versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. A minha Bíblia está na versão NVI, tá joia? Então, se você achar a versão um pouco estranha, eu acredito que não, porque já é familiar nosso. Eu vou fazer a leitura, tá joia? Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Guardem isso.
Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu queria que agora, nesse momento, a gente tivesse mais um tempo de oração. Senhor, por favor, muito mais do que uma proposta de uma reflexão para esse nosso dia, o desejo profundo do nosso coração, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, é que de fato o Senhor governe, que o Senhor dirija os nossos lares, as nossas vidas. Que este versículo não seja simplesmente um dito popular para as nossas vidas, mas que seja uma verdade absoluta que vem do Senhor para nós. Que aqui nesse momento nós decidamos por reafirmarmos um compromisso contigo. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele já é conhecido, tenho certeza, de boa parte de vocês que estão aí nos assistindo. Eu e minha casa, né, na versão popular, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras de Josué são ditas ao final de sua vida, em que ele conclama a todo o povo após todas as vitórias, todas as conquistas que Deus havia concedido a ele, ao povo, após eles terem recebido de Deus as promessas dele de habitarem numa terra e de estarem na iminência de experimentarem firmemente as delícias, os prazeres e as bênçãos de Deus confiados para a vida deles. Mas então Josué, no final de sua vida, conclama a todo o povo a reafirmar os seus votos de aliança com o Senhor. Mas é interessante a gente olhar que Josué conclama um povo que já havia experimentado muito do poder de Deus, já havia percebido o quão poderoso Deus é, já havia visto, não somente visto, mas experimentado o poder do Senhor, o quanto ele era poderoso, o quanto ele havia conduzido o povo de Deus, o quanto ele havia, na verdade, derramado graça e misericórdia sobre aquele povo, porque em momentos de rebeldia, em momentos onde eles foram profundamente rebeldes e se distanciaram do governo de Deus, ainda assim o Senhor tomou-los pela mão, cuidou deles, e assim eles puderam caminhar sustentados, certos da presença, do sustento e do cuidado de Deus. O povo sabia quem Deus era. E é interessante porque Deus fez assim. Deus fez com que as pessoas experimentassem quem de fato Ele era, para que assim eles pudessem então iniciar num relacionamento. Eu não sei se você já parou para pensar como o relacionamento funciona assim. Como é que os nossos relacionamentos funcionam? Quando a gente vai se relacionar com alguém, pensa na pessoa que você escolheu para caminhar pelo resto da sua vida com você. Pense no seu cônjuge, que vocês começaram no namoro e vocês vão lanchar juntos, leva o digníssimo para passear. E nesses momentos em que vocês estão compartilhando a vida, vocês estão conhecendo um ao outro. Nos momentos onde vocês passam tempo juntos, vocês começam a conhecer um ao outro. E em alguns momentos da vida, naturalmente, vêm algumas decisões e que você percebe a postura do outro e assim você aprende a confiar nele. Quando você percebe o que o outro tem feito por você, você aprende a confiar nele ou aprende a desconfiar nele. Mas é nessa medida em que a gente vai conhecendo, gastando tempo, em que a gente compartilha a vida um do outro, é assim que a gente vai trilhando e forjando um relacionamento. Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez para a gente se relacionar com Ele, e na narrativa do Gênesis, Deus percebe que o homem não foi feito para ser só, porque ele foi feito em imagem e semelhança do nosso Deus, e o nosso Deus ele é uma comunidade em si.
Pela nossa teologia, nós compreendemos que Deus é um ser trino, são 3 pessoas subsistindo em um único ser. Deus, ele é um ser relacional e nós, feitos imagem e semelhança do Senhor, também somos seres relacionais. Então, eu entendo o seu momento, por exemplo, de isolamento. Eu te entendo muito. Eu sei que bate uma saudade, bate a saudade do toque. Bate a saudade da gente enxergar a pessoa assim, a menos de 1 metro de distância da gente, sabe? Da gente sentir o cheiro da pessoa. Dependendo do momento que você vem aqui, se você vem de manhã ou à noite, uma pessoa pode estar mais cheirosa que a outra, tudo bem. Mas a gente sente essa saudade e faz parte. Faz parte. Nós fomos feitos para nos relacionar. Porém, pelo espírito da nossa cultura, talvez a gente seja seduzido a enxergarmos uma não necessidade no nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele se torna supérfluo, ele se torna secundário nas nossas vidas. A gente está tão impregnado num conceito nihilista e materialista da plena existência do aqui e do agora, e a gente olha para as coisas tão imediatas, para uma cultura tão imediata, e a gente só consegue enxergar as coisas que estão a 1 palmo diante de nós. A gente não consegue vislumbrar aquilo que é eterno e a gente não consegue vislumbrar aquilo que é uma realidade espiritual em nossas vidas. Mais do que isso, a gente não consegue enxergar a necessidade que temos de enxergar a vida num aspecto plenamente espiritual. Nós fomos feitos para nos relacionar com um Deus que é espírito. E por ele ser espírito, então a gente precisa compreender que não existe vida senão num relacionamento com este ser. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. E apesar de tudo que o povo havia experimentado, tudo aquilo que o povo havia vivenciado lá no tempo de Josué, apesar de eles poderem quantificar, poderem dimensionar, talvez até com mais precisão do que nós, o quanto Deus foi fundamental na vida deles, o quanto Deus ele tem um papel indispensável e principal na vida de cada um deles, ainda assim, a gente podia perceber um povo rebelde, em que Josué foi conclamado pelo Senhor para renovar uma aliança com Deus. E aí é justamente essa narrativa. Josué chega para o povo e fala assim: agora vocês se decidam. Decidam-se vocês. Vocês querem caminhar com Deus? Ou vocês querem servir a estes deuses dessas terras de onde nós estamos agora? Quem vocês querem servir? Ao Deus que tirou vocês do Egito ou aos deuses do Egito? Decidam-se hoje. E essa é a palavra de Josué para o povo. E eu digo que essa é uma palavra para mim e para você. Porque talvez, e se você se lembra ainda, por exemplo, das suas aulas de história, você vai perceber que a história antiga e a história medieval, ela sempre foi tratada como um período obscuro. Ao mesmo tempo em que na antiguidade a gente tem ressaltando a figura do homem, do racionalismo, do homem como um aspecto central da vida e de todo o universo, às vezes é pintada uma história também de que no período medieval o homem viveu em profundas trevas por conta da influência da igreja. E aí o pensamento de que havia somente um único Deus e que todas as coisas haviam sido criadas por Deus, isso afasta o ser humano do seu pleno potencial. E então, pela história, esse período é tratado como um período de trevas, um período obscuro, um período onde o ser humano não viveu o seu pleno potencial e estava preso a amarras da igreja, da grande instituição malvada. E esse pensamento, ele perdura. E o ser humano, ele... ao espírito da nossa cultura, ele é direcionado a buscar em si as respostas das suas inquietações. O ser humano é direcionado para buscar dentro de si mesmo os anseios e os vazios da sua própria alma. Porém, eu tenho que te dizer, e eu não sei se você já ouviu isso, se você já se deparou com essa verdade, mas enquanto você tentar preencher o vazio da sua alma com algo de dentro de você, você vai fracassar. E essa
esse conclame de Josué para o povo de Deus, ele serve para mim, para você, mesmo você que já faz parte de uma comunidade cristã há muito tempo. Na verdade, eu digo até para você, inclusive para você que já faz parte de uma comunidade cristã há um bom tempo. Renovarmos a nossa aliança com o Senhor, renovarmos o nosso relacionamento com Deus é fundamental. Não existe vida que não passe por um relacionamento sincero e genuíno com a pessoa de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque talvez a gente, por conta dos nossos relacionamentos, por conta da nossa rotina, talvez por conta da sua posição social em que você já assumiu um patamar já de conforto, você tende a olhar para a sua vida como um bem já conquistado por você que só precisa de manutenção. E que se você planejar bem, e se as coisas acontecerem segundo o seu planejamento, vai dar tudo certo. Mas eu acho que você tem repensado um pouco do seu planejamento, especialmente nesse tempo que temos vivido. 2020, tudo que a gente está passando aqui não passou pelo planejamento nem dos mais pessimistas de nós. A gente tem vivido momentos singulares na nossa história. E a minha e a sua vida não tem a ver com simplesmente o nosso planejamento. Mas, na verdade, o sucesso do nosso planejar, a qualidade da nossa vida está profundamente ligada ao nosso relacionamento com o Senhor, ao nosso relacionamento com Deus. E aí eu queria propor para cada um de nós 2 pontos fundamentais que a gente percebe aqui à luz desse conclame de Josué, o que significa renovar um relacionamento com o Senhor. O que significa, de fato, renovar os nossos laços com Deus. O que significa, então, firmar um compromisso com o Senhor? Primeiro, é que a gente só consegue firmar um compromisso com Deus em integridade. Em integridade. E esse é o primeiro ponto, esse primeiro aspecto que eu queria ressaltar aqui. A gente tem a Escritura recheada de conselhos de Deus acerca do que significa ser íntegro, acerca do que significa ser inteiro. E aqui eu queria primeiro que a gente conversasse o que significa essa palavra, integridade. Quando eu falo integridade, eu estou querendo dizer ao estado pleno, completo, inteiro de uma coisa ou de uma pessoa. Pensem num objeto, pensem no celular que eu tenho em mãos. Esse celular não caiu, ele não tem nenhuma marca de uso, ele está aqui perfeito, então ele se mantém no seu estado íntegro. Eu já não estou no meu estado íntegro, porque essa câmera e o ângulo dessa câmera não me deixam fugir de uma visão que eu já tentei assumir, mas é difícil de lidar com isso, sabe? Que a gente vai perdendo um pouco dos nossos cabelos. Algumas gorduras vão aparecendo e a gente já não está mais naquele estado na aurora da vida, né? Mas integridade tem a ver com o nosso estado e a nossa condição plena, inteira. E quando a Escritura fala de integridade, e quando a gente olha essa história de Josué, esse conclame de Josué para o povo, a servir a Deus com integridade, a gente tem que compreender quais são as implicações disso. Josué diz o seguinte, e essa é a palavra do Senhor para Josué: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. O que o texto diz então acerca do que é integridade? O texto continua: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Joguem fora. Joguem fora. Abandonem os ídolos do passado e se firmem, sirvam a Deus. Porém, se eu pudesse parar aqui 30 segundinhos para você e te perguntar qual é a diferença de integridade e fidelidade. Porque aqui Josué diz o seguinte: sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Qual a diferença? 30 segundinhos para você pensar. Não vou dar 30 segundos porque eu vou ficar parado aqui. Integridade tem a ver com conhecer o caráter do Senhor. E por que eu digo isso?
A integridade, ela tem a ver com a completude das nossas decisões. Aqui, quando Josué conclama o povo a servir a Deus de forma íntegra e de forma fiel, Josué, então, está em primeiro lugar falando acerca da fidelidade como uma decisão que nós temos diante de todo o conhecimento que temos acerca de Deus. Quem Deus é. E quando nós conhecemos quem Deus é, então a gente pode tomar uma decisão íntegra, plena, completa. Nós conhecemos o caráter do Senhor. E essa decisão ela é tomada depois de toda essa ponderação. É uma decisão completa em si, íntegra. E é justamente o que Josué continua a falar. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. É interessante como Josué expõe essa situação para o povo, essa decisão para o povo. É assim, ponderem, escolham, olhem bem. Se vocês acharem que não for por bem, então se voltem aos deuses que estão para além do Eufrates, se voltem aos deuses do Egito, se voltem aos deuses da terra dos amorreus, mas ponderem. Percebam que essa decisão de servir ao Senhor, ela tem que ser tomada de uma forma muito intensa, sincera, genuína. Essa é uma decisão íntegra. Essa é uma decisão completa. E a Escritura ela é recheada de textos falando sobre o que significa integridade. Se a gente olhar, por exemplo, os textos, os ditos de sabedoria, em Provérbios, no capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ainda nos textos de sabedoria, em Provérbios, no capítulo 11, versículo 20, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. A Escritura sempre aponta que no serviço ao Senhor, integridade é um aspecto indispensável. E integridade tem a ver com a gente provar o poder de Deus, em que Deus mostra quem de fato Ele é, Ele se mostra para cada um de nós e diante disso a nossa posição inegável é de reconhecer as virtudes do Senhor. Porém, Josué está falando para um povo que experimentou o poder de Deus. E Deus está falando para nós todos que também experimentamos o poder do Senhor. Todos nós, em diversos momentos da nossa vida, experimentamos a graça, o poder, a justiça e o amor do Senhor. Se você fizer um retrospecto para a sua vida e olhar para os dias de hoje, mesmo que você esteja passando por momentos de profunda dificuldade, eu tenho certeza de que você pode olhar para trás e perceber que, inclusive em momentos de profunda dificuldade, a mão do Senhor te conduziu. E uma prova do amor e do cuidado do Senhor, da presença constante de Deus, é que você está aqui, nesse momento. O momento onde Ele te presenteia com a exposição da sua palavra e, na verdade, Ele se apresenta a mim e a você. Isso é manifestação da graça e do amor dEle sobre a mim e sobre a sua vida. Olhar para trás e perceber o cuidado do Senhor. Olhar para trás e perceber a poderosa mão de Deus sustentando você em diversos momentos da sua vida. Isso tem que conduzir a nós a uma decisão certeira. Nós não estamos num relacionamento com o Senhor às cegas. A gente não toma uma decisão para firmarmos os nossos passos, os nossos relacionamentos com o Senhor às cegas. Durante toda a história, Deus se mostra um Deus fiel, um Deus sempre presente, que tem um compromisso em promover a sua justiça e a sua verdade e que nos ama. Nós não estamos firmando um relacionamento, como a Escritura diz, com um homem que mente. Nós não estamos firmando relacionamentos com pessoas que tendem a falhar conosco. O conclame de Josué para aquele povo e o conclame de Deus para mim e para a sua vida é que nós nos firmemos num relacionamento com o Senhor, certos de quem Ele é. E isso nos conduz a um caminho de integridade. Integridade pleno, completo, assim como Deus é,
mas Deus nos conduz a sermos transformados, a sermos forjados pelo caráter dele, a olharmos para tudo ao nosso redor, a termos todas as informações necessárias, tudo que a gente precisa para tomar a decisão sábia e certeira de firmarmos um relacionamento com ele. Josué fala para aquele povo: decidam-se agora. Ponderem tudo que vocês viveram. Ponderem tudo que vocês já passaram, todas as conquistas. A gente viu na semana passada a conquista da cidade de Jericó, um momento ímpar na vida daquele povo. E tantos outros momentos, desde a condução de Josué, ou mesmo quando Moisés estava conduzindo o povo, ou a história dos pais daquele povo, em que José no Egito experimentou a boa mão do Senhor, em que Jacó experimentou a graça e a misericórdia de Deus. Tantos homens que foram sustentados, conduzidos pelo Senhor, que receberam da graça e da misericórdia de Deus. E essa não é uma verdade, e isso não é um presente, um bem exclusivo para as pessoas de lá atrás da história. Isso está para mim e para você na pessoa de Jesus Cristo. O que temos de bênção, de graça, de favor imerecido, é aquilo que foi dado para todas essas pessoas que a gente viu. O lugar, a terra prometida para Josué e para todo o povo, é a terra prometida a mim e a você. É a nossa terra, o nosso lar celestial. Porque não existe nenhuma situação da nossa vida, nenhum bem, nenhuma situação de prazer e de satisfação que se compare ao bem precioso que é a eternidade que o Senhor tem para cada um de nós. Quando o nosso Senhor nos chama a vivermos e a servirmos a Ele em integridade, Ele nos chama para a gente provar o caráter dEle. Ainda em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 6. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Integridade tem a ver com a gente conhecer a natureza do caminho que Deus nos chamou a trilhar. Integridade tem a ver em conhecermos quem de fato Deus é e sabermos por onde Ele tem nos conduzido e o que Ele tem reservado para mim e para você. Deus nos chama a servirmos a Ele com integridade, com plenitude de vida, e isso tem a ver com a minha entrega e a sua entrega. Integridade tem sido uma marca na minha e na sua vida. Nós temos servido a Deus inteiramente com tudo aquilo que somos e temos. Assim como Deus se mostra a nós com tudo aquilo que Ele é, em toda a sua graça, justiça e favor, em toda a sua verdade e misericórdia, nós servimos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Os nossos corações estão plenamente devotos ao Senhor, estão plenamente entregues ao governo do nosso Deus. Renovar o nosso relacionamento com o Senhor significa trilhar um caminho de integridade. Mas no segundo momento, firmar um relacionamento com o Senhor também é um caminho de fidelidade. Lembra que a gente viu? Sirvam a Deus de forma íntegra e fiel, com integridade e fidelidade. E se por um lado integridade tem a ver com a gente conhecer o caminho que o Senhor nos deu para trilhar, fidelidade tem a ver com o passo que nós damos. Se integridade tem a ver com o caminho que Deus nos colocou, fidelidade tem a ver com os passos que nós damos. O conclame de Josué para o povo é muito tácito. Josué diz o seguinte: decidam-se, escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje. Aquele era o momento onde Josué desafia o povo a firmar o seu laço de compromisso com Deus. Josué já põe a sua cara à tapa. Josué já dá a sua decisão. Ele fala: não importa o que vocês vão decidir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A decisão de Josué no hoje foi de servir ao Senhor.
Quando a gente fala sobre fidelidade a Deus, tem a ver com constantemente decidirmos pelo Senhor. Dia após dia, são decisões constantes, firmes, certeiras, porém constantes. Quão difícil é sermos constantes na nossa caminhada com Deus. A gente é tão dependente do Senhor, a gente depende tanto da misericórdia de Deus, porque eu olho para mim mesmo e eu percebo quão inconstante eu sou no relacionamento com o Senhor. Eu não sei se essa também é a sua impressão, mas às vezes a gente se deixa se abalar pelas circunstâncias. A gente olha para o momento e a gente está aqui no caminho que Deus nos colocou, mas então a gente olha para o lado e assim a gente percebe assim, poxa, por que eu vou ter que passar por essa pedra aqui? Deixa eu desviar esse caminho. E aí a gente se desvia do caminho que Deus nos coloca. A fidelidade é o que direciona os nossos passos, dia após dia, diante do caminho que Deus nos coloca. Se integridade tem a ver com conhecermos a Deus e conhecermos a natureza do caminho que Ele nos colocou, fidelidade tem a ver com os passos, com as decisões diárias que tomamos diante de um relacionamento com o Senhor. Relacionar-se com Deus não é uma decisão que a gente toma simplesmente quando a gente está passando por momentos de profunda dificuldade. A gente não se aproxima de Deus porque as coisas estão mal e a gente precisa que Ele resolva a nossa situação. Eu temo a dizer que nos momentos em que nosso coração está alegre e satisfeito no Senhor, é aí que nós somos conduzidos pelo Espírito a termos força e a sermos resilientes para passarmos nos momentos de dificuldade, ainda assim fiéis ao Senhor. São nos momentos onde a gente consegue reconhecer a mão poderosa de Deus nos sustentando, e isso alegrando o nosso coração, é que no momento mau, no dia mau, a gente consegue dar passos de fidelidade diante do nosso Deus. O povo experimentou das bênçãos do Senhor, mas também experimentou da mão poderosa de Deus os corrigindo. O povo experimentou a bênção sem medida do Senhor e experimentou também a graça que conduzia o povo, mesmo enquanto este povo estava rebelde. A mão de Deus sustentando aquele povo. Mas era Deus como um pai sustentando seus filhos como crianças. Mas sempre, no nosso relacionamento com Deus, Deus quer nos conduzir à maturidade. E pessoas maduras, elas transpõem o paradigma da obediência. Pessoas maduras nos seus relacionamentos, elas transpõem o paradigma da obediência. O que isso significa? Eu olho para minha filha, eu olho para a Melina, e quem acompanha a gente nas redes sociais se apaixona cada dia mais, e eu tenho testemunhas aqui que confirmam. Mas na mesma medida em que ela está crescendo muito esperta, a Escritura me diz que ela é pecadora. E é muito interessante porque quando vai chegando na hora do almoço, ela não quer comer o papá. Ela quer comer o chocolate, ou como ela diz, o ami-ami. E ela gosta de doce, ela gosta disso tudo, e ela quer comer isso toda hora. Quando ela vai para a casa dos avós, nossa, ela volta com a glicemia lá em cima. E ela gosta disso. Ela não gosta do papá, porque o papá não é legal. O legal é o pirulito, o legal é o picolé. Mas eu e Juliana, enquanto pais, a gente diz para ela, minha filha, a gente só pode comer o pirulito depois do papá. Simples, básico. Mas na cabeça dela, aquilo que dá prazer é sempre muito melhor. Aquilo que dá prazer é muito melhor. Então, ela quer aquilo que ela quer. Aquilo que o coraçãozinho dela quer. E aí, teve um dia que eu estava dando almoço para ela, e ela chegou e falou assim, papai, papá não, tô cheia. Mas ela não havia almoçado. Eu falei, você tá cheia, Melina? Ela,
E o que você quer? E ela falou, ate. E se você está acompanhando a gente há algum tempo, você sabe que ate significa chocolate. E ela queria chocolate. E eu, muito esperto, falei assim, mas se você está cheio, então não cabe chocolate. E ela ficou assim, deixa eu pensar. Ela, cheia do papá. E ela não queria o papá. E ela, desde pequenininha, ela quer aquilo que dá prazer para ela. E essa não é uma verdade para uma criança, essa é uma verdade para mim e para você. Nós sempre queremos aquilo que nos dá prazer. E aquilo que faz bem para nós, a gente não quer. Porém, Deus, como um pai gracioso e bondoso que cuida de nós, nos dá aquilo que a gente precisa. E eu sei que Melina, lá na frente, quando ela tiver os seus filhos, ela vai compreender o porquê que a gente não deixava ela comer o chocolate na hora do almoço. Porque ela sabe que, por mais prazeroso que aquilo fosse, aquilo iria fazer mal para ela. E então, aquilo que antes era simplesmente um exercício de obediência, agora com a maturidade conduz ela a um exercício de gratidão. E é exatamente esse caminho que Deus quer que eu e você trilhemos. A gente não pode ficar simplesmente num exercício de obediência pura. A obediência, o patamar de obediência precisa ser ultrapassado. E a gente tem que caminhar com Deus numa relação de gratidão. Como ser pai mudou a forma como eu enxergo os meus pais e como eu enxergo o cuidado de Deus na minha vida. O compromisso de Deus como pai perfeito, muito melhor do que eu, muito melhor que o meu pai, muito melhor do que o pai de qualquer um de vocês e qualquer um de vocês. Deus tem um compromisso de nos dar aquilo que nós precisamos e Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E Deus quer que a gente ultrapasse essa relação de pura obediência. Ele quer nos conduzir à gratidão. Porque o serviço a Deus vai além de sacrifícios. E é interessante, porque quando a gente olha na sabedoria bíblica, como Deus conduz o seu povo em graça, a profecia de Oséias conta uma história muito interessante, em que Deus conduz o profeta Oséias a se casar com uma prostituta, para que ele sentisse na pele e proclamasse ao povo qual era o sentimento de Deus, em que Deus se sentiu traído e profundamente usado pelo povo, porque eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam se relacionar com Ele. E existe uma fala muito interessante do profeta. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. A palavra de Oséias para sua esposa é: eu vou me casar com você em fidelidade. E assim você vai conhecer ao Senhor. A fidelidade são os passos que damos em direção a conhecer a Deus. É impossível renovarmos um relacionamento com o Senhor se nós não, todos os dias, constantemente, decidirmos por nos aproximar do Senhor. Antes de nós ouvirmos qualquer tipo de sabedoria humana, o anseio do nosso coração é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito antes de querermos a aprovação do nosso chefe, ou dos nossos cônjuges, ou dos nossos familiares, ou de qualquer pessoa que nos cerque, antes importa que nós sejamos aprovados pelo nosso Senhor. Fidelidade. Josué conclama aquele povo a viver de forma sincera, de forma íntegra e fiel ao Senhor. E esse é o conclame para mim e para você. Renovar os nossos relacionamentos com o Senhor implica em servirmos a Ele de forma íntegra e fiel. Para a gente então refletir e praticar, para a gente levar isso para casa, minha primeira pergunta é: a integridade é uma marca indelével da sua vida? A integridade tem sido percebida na sua vida? A decisão resoluta num relacionamento com Deus tem sido uma marca na sua vida? Você tem cada vez mais conhecido ao Senhor
você provou o caráter de Deus. E assim, você tem também espelhado nas suas atitudes, em tudo aquilo que você faz, esse caráter do Senhor. Você tem sido encontrado íntegro, pleno, completo no Senhor? E minha segunda reflexão, para mim e para você, é que é impossível trilharmos um caminho com o Senhor que não implique em uma decisão diária e constante. É impossível trilharmos um caminho de fidelidade ao Senhor, um caminho que não implique em uma decisão diária e constante. Caminhar com Deus, renovar o nosso relacionamento com o Senhor, não é somente um ato na história, mas é uma decisão diária. Quais têm sido as suas decisões? O que tem guiado os seus passos? O que tem dado luz à sua jornada? Você tem de fato demonstrado fidelidade ao Senhor? Para que você reflita nesse tempo, durante a próxima música, tenha esse tempo de reflexão, de oração ao Senhor. Coloque o seu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Peça para que Ele forje o seu coração, para que Ele te ensine cada vez mais a servi-lo de forma íntegra e fiel. Que você seja achado fiel diante do Senhor. E que este seja um marco, este seja o início de uma renovação de votos com o Senhor. Essa mensagem falou ao seu coração? Queremos que este seja o início de um relacionamento crescente com Jesus. Se de alguma forma esta reflexão fez sentido para você, aproxime seu celular ao QR Code e se conecte com a gente. Nosso desejo é que você seja abençoado. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do
Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Queria te convidar para orarmos. Senhor, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos ao Teu nome e reconhecemos o quão bom, o quão justo, o quão poderoso, o quão glorioso o Senhor é. Só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, de tudo aquilo que nós possamos fazer ou dizer. Somente o Senhor é digno de ser honrado. E aqui, submissos ao Senhor, nós queremos mais uma vez renovar os nossos laços contigo, renovar os nossos votos com o Senhor. Se em algum momento da nossa vida a nossa conduta te entristeceu, por favor, Senhor, corrige-nos. Se em algum momento da nossa caminhada os nossos corações entristeceram ao teu coração, por favor, Senhor, corrija-nos. Queremos ser achados diante do Senhor, íntegros e fiéis. Por favor, Senhor, conduz-nos no teu caminho, nós dependemos de Ti. Porém, queremos compreender que o Senhor nos capacita a trilharmos esse caminho, o Senhor está conosco e o Senhor nos conduz a tomarmos decisões diárias. Então, por favor, nos ajuda, Senhor, ajuda-nos a nosso coração sempre reconhecer quem o Senhor é. Ajuda-nos a termos sempre diante de nós, diante da nossa memória, o cuidado que o Senhor demonstrou, mas que também os nossos olhos estejam sempre abertos ao cuidado constante que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor tem feito a nós, e por mais ainda da sua graça que há de se manifestar. Assim como o povo foi conclamado lá na antiguidade a reafirmar um voto com o Senhor, nós queremos aqui, no dia de hoje, como igreja tua, como povo teu, como povo em missão, aqui em Campo Grande, reafirmarmos, renovarmos os nossos votos com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, conduz-nos nesse caminho para a honra e glória do teu nome. Perdoa-nos, Senhor, perdoa nos momentos em que fomos rebeldes. Queremos trilhar o nosso caminho diante do Senhor. Conduz-nos a conhecer mais a Ti. Conduz-nos a conhecermos mais o Senhor. Ensina-nos a sermos fiéis a Ti. Persevera o Teu Espírito em nós, para que sejamos achados fiéis diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Que bom que você passou esse tempo com a gente. Você está mais do que convidado a participar de todos os momentos durante a semana, onde nós também nos conectamos. Nos conectamos uns com os outros, mas nos conectamos com a palavra do Senhor. É sempre um privilégio ter você com a gente. Tá bom? Fique atento às nossas redes sociais, aos nossos espaços que temos para conexão e seja profundamente abençoado por Deus. E agora receba a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão. E hoje permaneça, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.